Já dizia meu pai, que está no céu, quem avisa, amigo é. Esse é o procedimento para a atual gestão do Esporte Clube do Recife. Mudem o departamento de futebol. Peçam colaboração de outros rubro-negros. Acordem para Jesus, porque a temporada de 22 ficou só no quase e com um elenco terrível. A eleição do esporte vem aí e os nomes já estão pintando na praça. Inclusive, o presidente confirmou hoje que será candidato à reeleição. Senta, pega aquela pipoca, que o assunto agora é Esporte Clube do Recife. Oi, gente! Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Olha, a repercussão legal dos últimos vídeos que postamos aqui no nosso canal WA Repórter 100. A galera tricolor tá aí comentando bastante, torcedores do Clube Náutico Capibaribe também. Até o nosso bate-papo esportivo do último domingo tá rendendo no canal. E isso é bom. Quero sempre chegar aqui com assuntos realmente que chamem a atenção do torcedor de Pernambuco. Até porque, gente, temos muita coisa para consertar no futebol de Pernambuco. Olha, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito ainda. Dá essa moral ao repórter. Deixa o like, compartilha o nosso conteúdo com os seus colegas, passando de zap em zap. Bota lá meu material no grupo e aí assiste quem quer, não é verdade? E também aperta o sininho para receber as notificações, porque no nosso canal tem vídeo todo santo dia. E olha só, o presidente do esporte, Yuri Romão, que chegou ano passado, no final do ano passado, naquele festival de renúncias do Leão da Ilha do Retiro, afirmou hoje que será candidato à reeleição. Olha aí na tela. Yuri Romão será candidato a novo mandato para a presidência do esporte. Dirigente está à frente do clube desde outubro de 21. 6 nomes aparecem como candidatos de oposição. Aí a informação do Globoesporte.com, confirmando o Yuri Romão querendo aí ser candidato à reeleição do Esporte Clube do Recife. E aí vem aquela velha pergunta, merece? Bom, a gente vai comentando aqui e vocês vão sentir qual é o meu posicionamento sobre essa questão do Yuri Romão continuar na presidência do Esporte Clube do Recife. Vários aspectos pesam. E aí, todo presidente que entra, que começa a pagar conta, o torcedor endoida. Esse é o presidente que paga a conta. Foi a mesma coisa com o Milton Bivar, que chegou pepino em cima de pepino, pagando em cima de pagando. E no final, gente, quando você ou paga ou para, você tem que pagar. E para pagar, você tem que arrumar dinheiro. Para arrumar dinheiro, quando você tem possibilidade de antecipação, se antecipa. Não tem perigo, ninguém vai comandar clube de futebol sem SAF, neste modelo antigo, sem pagar as contas urgentes. É aquela história quando Milton Bivar estava presidente do esporte, que ou pagava André ou não contratava mais ninguém, porque o Esporte Clube do Recife estava proibido de contratar. E aí, como é que vai disputar um campeonato sem contratações? Com um time de juniores? A não ser que a torcida diga, olha, bota os juniores, se cair de divisão não tem problema, pague logo as contas. É muito fácil, mas quem senta na cadeira tem todas as broncas. Então, não vou criticar aqui Milton Bivar, que eu sei que ele pagou milhões de reais do esporte. Deixou dívidas? Deixou também. Alguns jogadores aí, mequetrefes, que foram contratados e que ficaram aí para as próximas gestões. Mas não é melhor a próxima gestão pagar dívida de 150, 300, 500 mil do que as que Milton pegou? De 1,5 milhão, 3 milhões, 4 milhões? Cada pepino gigantesco daquelas 2 gestões que eu não quero nem citar aqui, que foram as gestões que destruíram o Esporte Clube do Recife. Fez um timaço e depois o fumo chegou na Ilha do Retiro, porque foram erros e muitos erros que aconteceram, que a gente não precisa nem falar, que foi um verdadeiro desastre que o esporte paga até hoje, desses 2 ex-presidentes do Esporte Clube do Recife. Então, o Yuri Romão, candidato, vai ser um forte candidato? Acho ainda que não é um forte candidato. Lógico que quem é a situação tem uma preferência do associado. Mas vamos esperar um pouco mais, porque a eleição é assim, lança o nome, pau,
Daqui a pouco um corre, outro fica, outro apoia, se junta, se une, grita um casar e fica tudo por isso mesmo. Bom, muitas eleições eu vi assim, mas acho que essa não vai ser não. Já vários rubro-negros já dizem que serão candidatos à presidência do Sport Clube do Recife. Eu até aproveitei essa matéria do Globo Esporte, olha aí na tela. Até o momento, 6 nomes se propuseram a concorrer à presidência do esporte pela oposição. José Valadares, que foi derrotado inclusive na última eleição, Augusto Caldas, Delmiro Gouveia, Geraldo Cisneiros, Marcos Cabral e Eduardo Carvalho. Essa eleição do esporte, segundo apuramos nos bastidores, deverá ser dia 16 de dezembro. Isso significa um prejuízo para o esporte. Por quê? O esporte vai chegar atrasado na frente de todo mundo aí, porque se um novo presidente ganhar e assumir, tem que ter a transição e tal, e vocês já sabem que o campeonato pernambucano começa logo no início de dezembro, tem que contratar jogador. Eu estou falando se acontecer de da oposição ganhar a eleição do esporte. Então vai começar com certo atraso, a não ser que o atual presidente já comece a contratar, independente do resultado da eleição. Bom, qual foi os acertos e erros, na minha visão, do atual presidente do Sport Clube do Recife? Bom, a vantagem é que ele está sabendo de todas as dívidas, como quem sentou na cadeira antes sabia também. O que acontece? Yuri, ele colocou o departamento de futebol nas mãos do Augusto Carreras, que comanda o futebol, vem comandando o futebol do Sport Clube do Recife. Virtudes e erros de Augusto Carreras. Bom, isolamento. Esse é o grande problema, está aí na tela para quem não conhece o Augusto Carreras, que é muito conhecido, um grande rubro-negro, sem sombra de dúvidas, mas é o isolamento. Sozinho, no departamento de futebol, é um cara pacato, fechado, não dá muita satisfação à torcida, e isso é um erro grave para quem comanda futebol do esporte. A torcida rubro-negra gosta de satisfação da diretoria de futebol. O esporte, nessa temporada, levou 2 goleadas vexatórias. Nem entrevista teve. Augusto Carreras só aparece quando o esporte é prejudicado pela arbitragem para marcar coletiva. E isso não é o procedimento de um dirigente, vice-presidente de futebol do esporte. É muito reservado, não atende a imprensa, muitas vezes não atende a imprensa, às vezes atende, às vezes não atende, mas é um cara que precisa ter um relacionamento melhor com a imprensa de Pernambuco, que promove e divulga o Sport Clube do Recife. Então tem esse defeito gravíssimo, tem uma rejeição grande nos bastidores do esporte. Por quê? Pelo isolamento que ele tem de não ter reforços à diretoria de futebol do esporte. Eu não estou falando de qualquer reforço não, de qualquer um. Pega um aí e vai ajudar o Augusto Carreras não. A gente está falando de reforço, de dirigentes experientes também, como ele é, para ajudar no departamento de futebol. Outro erro do esporte era Yuri Augusto Carreras manter jogadores ridículos no elenco. Gente, o cara tem que ter simancol, e parece que o Yuri não tem, nem o Augusto Carreras tem, de manter jogadores fraquíssimos no elenco. E aí quando derruba um treinador, chega outro, quem é que o treinador escala? Denner, Thiago Lopes, Kaique, Jaderson e outros que a gente vai passar o dia todo falando aqui. Jogadores que não servem para o Sport Clube do Recife. Jogadores medíocres, gente. Jogadores medíocres no elenco. O Sport Clube do Recife pode ter aí o presidente um álibi. Ah, mas chegamos brigando na rodada final com o elenco, presidente do esporte. Horroroso. O Sport tem 5, 6 jogadores no máximo. O resto é completa elenco e completa ibis. Como esses jogadores que eu já citei. Goleiros horrorosos. Laterais, Ezequiel e Lucas Hernandes. Gente, nem time de pelada tem lateral tão ruim. Então, o argumento de que chegou brigando na última rodada vai no ralo do banheiro, presidente. O time montado por vocês é horroroso. É um time que tem 6, 7 jogadores de qualidade. E aí o que acontece? Ganha em casa e não ganha de ninguém fora. Sem contar com um técnico horrível. Claudinei Oliveira, horrível. Não tem leitura nenhuma de jogo fora de casa.
É um time perdido, um time entregue às baratas. A gente mostra para vocês aí, de 19 jogos fora de casa, o Sport 17 vezes de 19, não jogou nada, não apresentou nada. Apresentou preguiça, desorganização e com todo respeito, burrice do técnico Claudinei Oliveira, que mexeu metade desses jogos só quando levava gol, quando estava perdendo o jogo. Então, essa atual gestão tem defeitos pra caramba. Quais são as virtudes? O pagamento em dia, que pra mim é obrigação. Então, esse é o retrato que eu falo sobre essa atual gestão do Sport. Wellington, você acha que Yuri Romão é favorito? Ele tem o clube na mão, mas pra mim, na minha visão, não tem voto de sócio. Tem, né? Porque geralmente quem é presidente ali tem, mas não tem aquela capacidade de aglutinação. Tanto é que tem 6 candidatos aí à presidência do Sport. Alguns nomes chamam a atenção de oposição. O Zé Valadares, que está aí na tela, é um grande rubro-negro, a gente não nega. Mas o Zé Valadares, ele concorreu à última eleição, ele tem muito boa intenção de assumir o Sport. Acho que seria uma boa gestão, sim, para o Sport Clube do Recife. Mas há aquela história do relacionamento, que muita gente também não gosta. Aliás, qualquer um, quem entrar vai ter torcedor que não gosta, sócio que não gosta, repórter que não gosta, dirigentes que não gostam. Todos esses candidatos sofrerão, sim, problemas de relacionamento na Ilha do Retiro. Zé Valadares, na minha visão, é um forte candidato. Quer ver outro que nunca foi candidato à presidência do Sport e pode ser um grande nome, se trabalhado, se apoiado? Geraldo Cisneiros, esse que está aí na tela. É um grande rubro-negro. Eu mesmo fui setorista na época que o Geraldo Cisneiros foi diretor de futebol do Sport. Competente, grande rubro-negro, serviços prestados, influência política. Nos bastidores do futebol tem um Geraldo Cisneiros. Seria um forte candidato. Outros candidatos aí que a gente já sabe, Eduardo Carvalho, o Augusto Caldas, que foi da diretoria do futebol do Sport. Aí, na minha visão, já não tem esse peso todo em termos dos bastidores do clube. E outra coisa fundamental que eu acho para ser presidente do Sport. Primeiro, humildade, não se achar que é o presidente do Barcelona. E segundo, relacionamento com a imprensa. Esse relacionamento é fundamental para ser presidente do Sport Clube do Recife. Alguns aí que estão candidatos não têm relacionamento com a imprensa e são muito mal vistos também pela torcida do Sport Clube do Recife. Diretor, presidente bom é aquele que aceita críticas, aceita elogios e escuta. Dois ouvidos, prestaram atenção, são 2 ouvidos e uma boca que escuta. E aí, por exemplo, teve candidato aí, eu não vou citar o nome, mandando mensagem para repórter para dizer que é um absurdo a sua opinião. Gente, isso não é comportamento de dirigente. Esse dirigente sabe quem é que estou falando aqui. Então, me arretar um dia, eu boto aí no ar para ele saber, para a torcida do esporte saber que gosta de mandar em repórter, apelar, ou seja, o ditador, né? Tem um candidato aí que é meio que ditador. Mas o detalhe é esse. São muitos candidatos, a divisão no clube é gigante. E como fazer para juntar esse povo todo para o esporte não passar mais 2, 3, 4, 5 anos de oposição pesada na Ilha do Retiro? Fica difícil fazer futebol nesse aspecto. Quanto mais dividido o clube fica, pior fica para qualquer clube, principalmente para um esporte que, como diria o saudoso repórter Haroldo Rômulo, sempre foi um vulcão. E quando ele entra em erupção, quando tem um racha, o clube se afunda mais rápido do que outros clubes da nossa terrinha. Então vamos ficar na expectativa, eleição dia 16, Yuri Romão é candidato à reeleição e aí, na minha visão, 2 nomes aí correndo como o Geraldo Cisneiros, o Valadares e os outros 3 nomes eu acho que um pouco abaixo, mas se forem candidatos, obviamente que vão mostrar projetos, podem aglutinar, não nego que são grandes rubro-negros, mas que a eleição do esporte está muito dividida, tá. E um recado para a atual gestão do esporte: saiba montar um time. Melhor, saiba montar um elenco, porque esse elenco de 2022
nem time de pelada, nem todos os times de pelada querem alguns jogadores que passearam no céu de brigadeiro aí, sendo escalados e entrando sempre quando o time estava precisando para fazer o quê? O que sempre fez na Ilha do Retiro. Nada. Se inscreve no canal, deixa o like e aperta o sininho para receber o nosso conteúdo. Eu vou deixar aí na tela um Pix, né? O e-mail do Pix, do nosso Pix, do Pix do canal, o elaraújo@hotmail.com, welaraújo@hotmail.com, para você colaborar com qualquer valor. Você ajuda o repórter e por tabela também o canal. Quando eu falo qualquer valor, gente, é qualquer valor, é o valor que você puder. E aí, você concorda comigo ou não concorda? Qual a sua opinião sobre esses nomes que estão pintando na Ilha do Retiro para gerir o Sport Clube do Recife na próxima temporada? Atenção, dirigentes do esporte! O esporte tem uma grande torcida, uma grande história no futebol brasileiro. O esporte não é seu, é da torcida. E se quiser ser presidente do esporte ou diretor de futebol do esporte, que aprenda a dar satisfação à torcida. Esse é o meu recado. Até o próximo vídeo.